amigos do YouTube, WhatsApp. Eu já aproveito agora, começando essa live de hoje, me aproximando de você, trazendo mais perto, chegue mais perto de mim para nós conversarmos de uma forma melhor, olhando para você e você olhando para mim, e não olhando só para mim, olhando para a mensagem de hoje. E o tema de hoje é aproveitando as oportunidades. Da semana, nós já estamos estudando bastante, do trimestre, fazendo amigos para Deus e a alegria de participar da missão. E da semana é olhando como Jesus olhava as pessoas, olhando da mesma maneira como Jesus olhava as pessoas. E hoje é aproveitando as oportunidades. Aqui na lição está dizendo percebendo as oportunidades, ou aproveitando as oportunidades. Meus amigos, é uma alegria estar com você nessa manhã, e mesmo de férias, eu sempre gravo de manhã, mais cedinho. Por que eu gravo cedinho, de madrugada? Meus amigos, bem silêncio, não fale alto, tá? Eu sou casado, tenho 2 filhos que são uma bênção. E a gente tem que gravar mais cedo para poder conseguir editar, para publicar. Mas aí, vamos estudar então? A lição, ela fala hoje sobre aproveitar a oportunidade. E aproveito a oportunidade a pedir a você a se inscrever no meu canal, a curtir, a compartilhar essa mensagem. Eu vi aqui agora há pouco, antes de começar a lição, olhando o Instagram, olhando o Facebook, e eu vejo que às vezes nós, estou falando geral, nós desperdiçamos as oportunidades. E a lição de hoje, ela finaliza a semana dizendo o quanto as oportunidades são curtas e são necessárias. E às vezes não são só oportunidades, elas são providências. Deus coloca nas nossas vidas providências. Vamos começar vou ler 2 livros e 2 capítulos no caso. Primeiro, vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. 2 Coríntios, deixa eu até marcar aqui, capítulo 12, 2, versículo 12 e 13. Nós estamos aqui falando de Paulo e as suas viagens, né? 2 Coríntios, capítulo 2, achei, versículo 12 a 13, olha só, diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu do Senhor. Não tive, contudo, a tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me, parti para a Macedônia. Aí você vê aqui, Paulo estava numa cidade, eu não sei falar direito essa palavra, tem um acento, chapeuzinho lá, Troade, né? Trude, sei lá, não sei. Bom, vou colocar na tela, gente. Para pregar o evangelho de Cristo. E aí fala, uma porta se abriu. Aí ele pegou e foi para Macedônia. Quando você vai ler aqui o comentário bíblico, diz assim, que despedindo-me deles, parti para Macedônia. Quer dizer, Deus milagrosamente abriu uma porta para Paulo pregar o evangelho no continente europeu. Ele sabia que as portas que o Senhor abre hoje podem ser fechadas amanhã. Aproveitando a oportunidade, vendo a possibilidade, ele imediatamente partiu para Macedônia. E a partir dessa decisão de Paulo abre a pregação do evangelho no continente europeu. Abrindo um parênteses aqui, quais são as oportunidades que Deus tem dado para você? Quais são as oportunidades que eu e você temos desperdiçado? Ei, você mesmo. Quais são as oportunidades que têm acontecido em tua vida que você poderia ter agido diferente? E eu vou te falar uma coisa interessante. O Espírito Santo, ele age miraculosamente e as oportunidades acontecem todos os dias, todas as horas. Sempre quando você tem a oportunidade de falar, de ler a Bíblia, de orar com alguém, de ouvir alguém, você está tendo a oportunidade de levar o Evangelho de Jesus às pessoas, através do seu testemunho, através de você ouvir, de você escutar, você ser um companheiro, ser uma pessoa consoladora, uma pessoa que vai anunciar as boas novas, não importa o momento, não importa a ocasião. Meus amigos, outro verso que eu quero ler com vocês está em Atos 8, 26 e 38. Olha só, esse livro de Atos 8, eu aconselho você a ler tudo. Leia tudo. Atos 8 está muito bom, muito bom. Mas no versículo 26, você tem aqui, até tem um comentário que não está no original, mas é o comentário que o tradutor colocou, que fala Felipe e Eunuco. Tema central do 26 até o versículo 40. Né? Mas vamos ler só o da lição mesmo. Começa assim. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo:
dispõe para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém, a Gaza, e esse se acha deserto. Ele levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial candente da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta sentado em seu carro, vindo ele lendo o profeta Isaías, o capítulo 53 de Isaías, né? E então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te do carro e acompanha. E correndo Filipe, correndo junto com aquela carroça, aquele carro do etíope, versículo 30, correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? E ele respondeu: como poderei compreender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo é esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele então abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever geração? Por que a terra da sua vida é tirada? Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique de quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou Jesus. E aí você vai continuando o verso, ele pede para Filipe, mostra lá o rio, ele é batizado, e aí, milagrosamente Filipe ali de repente some, desaparece dali. Por isso que eu falo, compensa você ler todo o capítulo 8, todo o contexto. O anjo pega Filipe ali, de um lugar, leva para outro lugar, mostra o que ele tem que fazer. E o que eu quero comentar aqui, vamos começar essa questão. O anjo que falou para Filipe, ele poderia ter pregado o evangelho no lugar de Filipe? Poderia. O anjo sabia quem estava vindo, sabia o que estava acontecendo, e sabia até o contexto do que ia acontecer. Mas o anjo ali foi direcionado para que Filipe pregasse o evangelho. O anjo ali abriu a oportunidade para Filipe anunciar as boas novas. Você vê interessante? O eunuco estava ali na carroça, a carroça real, lógico. É o carro que fala aqui, aquelas bigas, né? Que tem um cavalo, às vezes era uma pessoa só, seguindo ali o cavalo, ou tinha alguém na frente na carroça, dirigindo o cavalo, que era o motorista, e ele atrás. E ele estava com um rolo, lendo a palavra. E Felipe ali, imagina a cena, correndo do lado, correndo, né? Não sei qual velocidade estava essa carroça. E Felipe estava correndo. E Felipe, além de correr, ele teve que ouvir o que estava acontecendo, ouvir. Aí ele falou assim: compreendes o que lê? Olha só, a oportunidade, quem criou a oportunidade também, uma parte nessa história, nesse contexto, foi Felipe. Ele perguntou assim: compreendes o que lê? Né? E aí você vê assim, a pergunta do eunuco também. Como poderia entender se alguém não me explica? Eu vou finalizar com essa pergunta. Olha só. Como poderei entender se alguém não me explica? Como as pessoas ao seu lado vão entender a palavra se nós não aproveitamos as oportunidades? Como meu pai, minha mãe, meus familiares, estou falando assim em geral, tá, gente? Toda a minha família, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que não têm o testemunho de Jesus Cristo na sua vida, como eles poderiam entender se o Ed Carlos aqui não aproveitar a oportunidade para pregar o evangelho? Eu coloquei do meu lado pessoal. É uma pergunta reflexiva, gente, para que você possa responder para você mesmo. Quais foram as oportunidades que você tem desperdiçado? Qual é a oportunidade que você tem hoje de mudar, de você assumir o controle da tua vida, deixar Jesus direcionar você e a não mais desperdiçar as oportunidades e você seguir o que o anjo seguiu para Felipe? Às vezes o Espírito Santo está falando para você nesse momento, para você mesmo que está assistindo esse vídeo, está falando para você não mais desperdiçar as oportunidades. Me desculpa aí qualquer forma de eu ter falado aqui, mas Deus me deu a palavra e eu tenho que anunciar. De maneira boa ou ruim, a mensagem é essa. E eu quero dar um abraço a todos os meus inscritos, um abraço a todos que estão assistindo esse canal. Já estou de férias, vou poder gravar muito mais, mas eu quero que você continue curtindo, continue compartilhando. Eu estou acompanhando ali a evolução do vídeo, eu fico acompanhando ali, cada vez que alguém assiste, né, vou comemorando ali, porque é mais alguém que vai alcançar a palavra,
vai ouvir e o testemunho não é meu, o testemunho é de Jesus. Meus amigos, um abraço, sucesso, tenha um dia abençoado, um dia alegre, que essa quinta-feira você possa aproveitar todas as oportunidades. Um abraço, até mais, gente. Tchau, tchau.